Não é novidade para ninguém que o tempo do amor à camisola já lá vai. Já lá vai há muitos, muitos anos. Desde que o futebol se tornou uma indústria como qualquer outra. Um negócio que gera dinheiro, onde o nível de exigência e competitividade é altíssimo e onde os seus profissionais têm de fazer o melhor que podem na curta carreira desportiva. Hoje, um jogador pode vestir 4, 5, 6 camisolas até mais. Pode representar quantos emblemas quiser ao longo dos anos, desde que o faça sempre com o mesmo brio e profissionalismo. Neste universo de constantes trocas e transferências, alguns clubes parecem estabelecer uma relação especial. É o caso do Sport Lisboa e Benfica e do Vitória Sport Clube, que é como quem diz, o Vitória de Guimarães. Esta é uma viagem pelos homens que ao longo do tempo vieram do berço para a luz, que trocaram o equipamento-alvo do Vitória pela apaixonante camisola encarnada. O Vitória Sport Clube nasceu em 1922. É, portanto, 18 anos mais jovem que o Sport Lisboa e Benfica. Mas os seus resultados desportivos, a fervorosa massa adepta e o carisma de ser o Clube de Guimarães, cidade onde Portugal nasceu, há muito que fazem dele um dos mais históricos emblemas do futebol nacional. Durante anos, vimaranenses e benfiquistas só se encontravam dentro das 4 linhas, mas a partir dos anos 60 começaram também a negociar nos bastidores. O Vitória tornou-se um dos viveiros de talentos mais procurados pelo Benfica no mercado interno. Na baliza, na defesa, no meio-campo e no ataque. Todos os setores encarnados já receberam reforços da terra de Afonso Henriques. Alguns tiveram passagens modestas, outros fizeram história. Qualquer jogador que saiu do Vitória para o Benfica tinha que ser um jogador de valor. O Benfica não compra mal, nem escolhia mal aqui no Vitória. E por isso é que o Vitória se tornou um viveiro e um fornecedor do Benfica, que o Benfica sabia que quando comprava bem. Eu destacaria o Paulo Bento, foi um jogador que gostei muito e destacaria, sem dúvida nenhuma, o Dimas também, não é? Porque, até pelo percurso que o Dimas teve, jogou em clubes de grande destaque a nível europeu. O Ademir Alcântara foi realmente um indivíduo que deixou uma marca muito forte aqui em Guimarães, que é impossível a gente não recordar. Foi o último ano de ouro que nós tivemos aqui em Guimarães, foi o ano de 86-87, com o Marinho Peixe, em que o Ademir Alcântara realmente punha o Vitória de Guimarães a jogar. Pedras. Nome de guerra de José Maria Freitas Pereira e Augusto Silva. Estes terão sido os primeiros homens a viajar da cidade berço para o Estádio da Luz. O momento em que chegaram ao Benfica diz tudo acerca do seu valor. Vieram em 1962, quando os encarnados tinham acabado de se sagrar bicampeões europeus e eram provavelmente a melhor equipa do mundo. O treinador Fernando Riera tinha um plantel de luxo, mas queria mais. Queria opções para todos os setores e para atacar todas as frentes. Os 2 ex-vimaranenses eram 2 reforços para o ataque. Pedras para o centro, Augusto Silva para jogar colado à linha. Lutando por um lugar numa zona onde morava o Eusébio, Torres, José Augusto ou Simões, entre outros, Pedras marcou 19 golos em 31 jogos, venceu 3 campeonatos e uma taça e saiu em 1966. Augusto, que ficou mais um ano, ganhou mais um título de campeão. Marcou menos porque atuava mais longe da baliza, mas jogou mais, 12 golos em 65 jogos. Joguei com ele no Guimarães e na época seguinte ele veio para o Benfica, ele e o Pérez. O Pérez, que era o interior, nunca se fixou muito na primeira equipa, mas o Augusto Silva não, o Augusto Silva foi o tempo do Riera, porque o Augusto Silva era um jogador voluntarioso, rápido, boa técnica, que era muito agrado do Riera. Portanto, ainda joguei 10 anos no Benfica com o Augusto Silva. Pedras e Augusto Silva. Lembro perfeitamente, eu deveria estar na casa dos meus 8 anos, portanto, devia estar na escola primária e o meu vício já era ir ao futebol. E frequentava já nessa altura o campo e via jogar o Pedras e Augusto Silva. Estamos a falar de 2 miúdos na casa dos 20 anos, que de facto foram a revelação daquela época, e o Benfica, muitíssimo bem, muito atento
faz uma abordagem ao Vitória e consegue a transferência. Penso que o presidente dessa altura era o engenheiro Hélio da Rocha, quase de certeza, que faz e que transmite a notícia ao Vitória. Aquilo é como uma bomba, não é? Estamos a falar valores de transação que com certeza seriam o equivalente ao orçamento do Vitória. O avançado Ibrahim foi o primeiro representante de uma segunda vaga de vimaranenses na Luz. Chegou em 74 para integrar a equipa dirigida por Milorad Pavic. Só vestiu de encarnado durante um ano, mas foi quanto bastou para ter o privilégio de jogar ao lado de Eusébio e Simões, ambos no último ano de carreira, e para sair campeão. O Ibrahim teve pouco tempo de Benfica. Sei que ele era um jogador tecnicamente bom, jogava muito bem com os dois pés, era extremo direito ou esquerdo e era muito rápido. O Ibrahim era um jogador tecnicamente evoluído, muito rápido, 1 para 1, portanto era um jogador muito rápido e era um jogador também, um jogador de equipa. Eu com o Ibrahim jogámos 2 anos, salvo erro só também. Mas o Guimarães era uma equipa que dava muitos jogadores ao Benfica nessa altura. O Guimarães também sempre foi uma equipa que teve uma boa formação, ainda hoje tem, portanto, e o Guimarães nessa altura também havia uma boa ligação. No ano seguinte chegou Romeu. Não era fácil entrar no meio-campo onde moravam Cheo, Tony ou Vítor Martins, entre outros. Por isso, na primeira época, Mário Wilson chamou-o apenas por 2 vezes. Já em 76-77, com John Mortimer no banco de suplentes, Romeu passou a ser a alternativa regular. Saiu no final do ano com um saldo invejável. 2 épocas, 2 títulos de campeão nacional. O meu era, como a gente chamava, o Cenoura. O Romeu joguei 2 anos, ainda joguei 2 anos com ele, joguei depois contra ele. Um jogador muito agressivo, um jogador que também dava tudo em campo. Foi dos jogadores. Aliás, o Romeu jogava muito a defesa esquerda e ele depois de sair do Benfica, ainda joguei muitas vezes contra ele. Mau no bom sentido, né? O Romeu era um excelente profissional, excelente jogador, mas ele em jogo, aquilo para ele era tudo, quer dizer, ele não há cá amigos, acaba o jogo, vamos almoçar, vamos jantar, mas o Romeu também era daqueles jogadores que dava tudo em campo. Se vamos falar de jogadores raçudos, e jogador de manga arregaçada, e jogador que dentro do campo morria se for preciso, como diziam alguns treinadores, o célebre Quinito, uma das minhas paixões do futebol português, um dos treinadores que me deixou mais saudade de abandonar o futebol, dizia: esse homem comia a relva, esses homens comiam a relva. E o Romeu era um jogador que, nesse aspecto, era um dos emblemas máximos desse exemplo, era efetivamente o Romeu. Não era um homem que, dentro do campo, deixava tudo. Há muitas pessoas que ainda hoje falam: ele dava-me muita porrada. Eu não dava porrada. Eu era agressivo e fazia tudo para ganhar a bola. Para ganhar a bola é preciso ter alguma agressividade. Eu não tinha alguma, eu tinha muita. E então ia com tudo. Depois tinha outra coisa que é importante para o futebol ainda hoje, é uma das vertentes principais, que é a velocidade. O Romeu também teve 1 ou 2 épocas boas no Benfica, com muita energia, a jogar muito bem com os 2 pés também, era jogador de meio campo, era canhoto, e portanto foi um jogador também muito interessante que passou pelo Benfica naquele tempo. O Romeu é um dos casos do futebol português a salientar, porque jogou nos grandes. E eu agora aqui vai-me perdoar, vou meter o Vitória nos grandes. O Romeu jogou no Vitória, foi para o Benfica e depois acaba por jogar no Porto e no Sport. A passagem de testemunho deu-se logo no defeso de 77. Saiu o médio Romeu, entrou o avançado Rui Lopes. Lutando por um lugar entre Vítor Batista, Nené, Chalano ou Cavungi, Lopes foi uma segunda linha habitual de John Mortimer, marcando 4 golos em 16 ocasiões. No entanto, foi o primeiro ex-vimaranense a sair da Luz sem títulos. Um azar explicado pelo facto de a sua estadia ter coincidido com um estranho jejum da equipa que dominara totalmente o futebol nacional nos últimos 20 anos. Quando o Romeu sai para o Benfica, o Rui Lopes vem para Guimarães e fez grandes épocas aqui ao serviço do Vitória Guimarães. Infelizmente, no período em que esteve no Benfica, não conseguiu, porque isto é que é assim mesmo, não é? Uma pessoa
só sobressai quando as vitórias acontecem, não é? Uma pessoa sozinha não pode sobressair. E o Rui Lopes era um indivíduo que tinha futebol, aliás, foi uma mais-valia que apareceu em Guimarães, no Vitória, e fizemos aqui fez épocas bonitas ao serviço do Vitória de Guimarães, porque realmente tinha valor. O Benfica, nessa altura, tinha uma linha avançada que metia medo, não é? Nené, Jordão, Vítor Batista, salvo erro também, nessa década que o Rui Lopes esteve no Benfica. Só estes 3 nomes, para chegar ao Benfica e um jogador impor-se, tinha que ser um craque. O Rui Lopes também era um jogador, a gente chamava-lhe o jogador engenheiro, era um jogador mais técnico, era um jogador que também não teve muitas oportunidades no Benfica. O Rui Lopes era um brincalhão, brinca na areia, como se costuma dizer, jogador de uma técnica também elevada, e pelo facto de ser muito brincalhão, se calhar perdeu alguma coisa com isso, porque acabou por também jogar algumas vezes no Benfica, mas como ele estava sempre na brincadeira, as pessoas não o levavam muito a sério. A partir de 1984 e durante cerca de 2 décadas, seria rara a temporada em que o plantel encarnado não contaria com pelo menos um jogador saído da boa escola de Guimarães. Na ressaca de 2 anos de ouro, o Benfica vivia tempos de mudança. Tinham saído o técnico Sven-Goran Eriksson e as estrelas Fernando Chalana e Glenn Stromberg. Por outro lado, o presidente Fernando Martins apostava sobretudo no desenvolvimento do Complexo da Luz, com destaque para o tão sonhado fecho do 3º anel. Com menos recursos financeiros disponíveis para a equipa de futebol, o novo técnico Paulo Chernay recebe alguns reforços adquiridos no mercado interno, como Vando, que se destacara ao serviço do Braga, e Nivaldo, médio brasileiro revelado no Vitória. O Nivaldo foi um jogador que chegou ao Benfica, salvo erro, teve 2 anos no Benfica, jogou muito pouco. O Nivaldo veio para uma posição em que jogava um jogador chamado Shell, que toda a gente dizia que jogava nos biquinhos dos pés, jogava de pantufas, mas é assim, na posição do Shell, nessa altura, podiam vir N jogadores que não jogavam nenhum no Benfica. E o Nivaldo teve esse problema, veio na altura errada para o Benfica, mas o Nivaldo, um excelente jogador. O Nivaldo era uma joia, era um caraquinha, tinha realmente um concorrente muito forte. Além disso, o Shell era titular há muitos anos no Benfica. E dificilmente, os jogadores já tinham consciência quando vinham para o Benfica, que era um bom jogador, sem dúvida, mas que já ao Benfica tinham de ter algumas dificuldades, porque a estrutura já estava montada, a base da equipa também já estava montada, e nenhum treinador iria mexer muito naquela base da equipa. E não, o Nivaldo era um jogador de qualidade, e, inclusive recordo-me num determinado jogo que fomos jogar a Guimarães, que era muito difícil de marcá-lo, porque tinha uma capacidade de jogo muito bom, quer dizer, muito boa, e de facto provavelmente fosse isso, porque pronto, não, mas era um jogador de qualidade, veio com mérito, embora não tenha atingido, digamos, a plenitude que se esperava, mas era de facto um grande jogador que provavelmente não terá conseguido fazer o transfer, digamos, do seu espaço de Guimarães para aqui, para o Benfica. Não? E o Nivaldo é um jogador que é estranho porque é comprado para médio, trinco, que hoje nós chamamos trinco, não era bem, porque ele era mais que a esquerda, e depois acaba a carreira dele a jogar a lateral esquerdo. Ele acaba no Benfica a defesa esquerda. Era um jogador longilíneo, um jogador também raçudo, um jogador de marcação terrível, um jogador... Nivaldo, jogador brasileiro que tecnicamente era muito bom, jogador de meio campo, jogador que defendia muito bem e atacava muito bem, jogador que passava muito bem a bola com o pé esquerdo, e atleta que estava sempre com uma boa visão de jogo para os outros. A passagem de Nivaldo pela Luz seria como a do próprio técnico Chernay, breve e sem história. Contudo, o médio não tinha vindo de Guimarães sozinho. Com ele tinha chegado um promissor guarda-redes de 25 anos, para já colocado na sombra do indiscutível Bento e do substituto direto, Delgado. Em 84-85, Silvino Louro não é utilizado. Na época seguinte, é emprestado ao Aves para rodar.
Mas em 86 chega a sua hora. Num momento de grande dor para os benfiquistas, Bento lesiona-se gravemente ao serviço da Seleção Nacional no Mundial do México. Ainda não é o ponto final na carreira do brilhante guardião e capitão da equipa, mas todos sabem que à beira dos 40 anos nunca mais poderá ser o mesmo. É então que Silvino se ergue à altura das circunstâncias. Toma conta da baliza encarnada, sossega os adeptos e é um dos elementos fulcrais na conquista de uma dobradinha que poucos imaginavam possível no início do ano. Ele aparece numa altura difícil. Substituir o Bento, estava a substituir um monstro da baliza. E em termos psicológicos é complicado. Os sócios do Benfica olhavam para aquela baliza e só viam a figura do Bento. E teve alguns problemas. Em termos psicológicos, teve de ter um apoio dos colegas, do próprio Bento, que o apoiou, que o ajudou a que ele se sentisse à vontade na baliza do Benfica. Substituir o Bento é mesmo que substituir o Eusébio. O Eusébio na frente e o Bento atrás. Quem vier a seguir, obrigatoriamente, tem problemas. Por muito bom que seja, a substituição é difícil, para não dizer impossível, pelo menos no mesmo patamar. E ele terá sofrido um pouquinho com isso no início, mas depois as pessoas acabam, pela sua entrega, pela sua qualidade, acabam por justificar a aposta e por terem o seu próprio valor reconhecido. O Silvino é um guarda-redes que passou pelo Benfica e ninguém tira o valor ao Silvino, porque o Silvino foi titular do Benfica indiscutível durante 5 épocas consecutivas, é porque tinha valor. Só que, quando chegou a primeira vez ao Benfica, teve azar. Apanhou Bento na seu auge da carreira, mas soube esperar. O importante foi que o Silvino soube esperar e, quando apanhou a oportunidade, o Silvino não largou mais. Era realmente muito complicado substituir o Bento, mas o Silvino é um guarda-redes que deixou realmente a sua marca no futebol nacional e mostrou por onde passou que realmente tinha qualidades para ser guarda-redes de futebol. Representar o Benfica para mim foi um orgulho muito grande. Foram 10 anos, mas 10 anos maravilhosos, onde eu senti-me realizado de uma forma muito grande, na maneira que conheci pessoas, ainda hoje grandes amigos, e conheci profissionais de futebol, ainda hoje grandes amigos, e quando assim o é, e quando nós nos reunimos às vezes, é um motivo de satisfação. Curiosamente, vivia agora na sombra de Silvino Louro outro guardião descoberto em Guimarães, Adelino Augusto Barros, que é, como quem diz, Neno. Lançado em 84 para substituir Silvino quando este veio para a luz, não tardou a dar nas vistas pelos rápidos reflexos e agilidade felina. Bastou um ano para que também ele voasse para o ninho das águias. O Benfica tinha uma política que era, a partir de determinado momento, fazer rodar os guarda-redes. Ou seja, o Neno foi emprestado nesse ano ao Vitória de Guimarães. E ficou o Bento, fiquei eu, ficou o Silvino. No ano seguinte foi emprestado o Silvino ao Desportivo das Aves. E ficou o Bento, fiquei eu e ficou o Neno. E no outro ano fui eu emprestado ao Farense e ficou o Bento, o Silvino e o Neno. É nesse ano que o Bento parte a perna. O meu começo no Benfica foi na época 83-84, no tempo do Eriksson, Humberto, Shell, enfim, os grandes ídolos na altura, pessoas ou jogadores inatingíveis, e convidaram para ir lá fazer um teste. Depois assinei com o Benfica, mas na altura, quando eu assinei, o presidente, o Fernando Martins, uma das condições que eu pus na altura era que o Benfica me emprestasse, porque na altura no Benfica ninguém jogava. A titularidade era do Bento e os outros faziam número praticamente. O Neno tem um episódio curioso. O Neno chega ao Benfica primeiro que o Silvino. O Neno fica um ano no Benfica, com o Zé Manuel Delgado e com o Manuel Bento a aprender. Na época a seguir, o Silvino é emprestado ao Desportivo das Aves, salvo erro. É emprestado ao Desportivo das Aves na época de 85-86, que é a época antes do México, e o Neno vai para Guimarães. E assim, o que eles jogaram os dois foi muito bom para eles, porque eles tiveram uma época inteira fora do Benfica a rodarem e a mostrarem valor. Tanto que eles no ano a seguir chegam ao Benfica para discutirem a titularidade dos dois, com a lesão do meu pai. O primeiro jogo que eu faço pelo Benfica, eu venho do balneário para o estádio e
E na altura, o terceiro anel não é que metesse medo, não era receio, mas havia um respeito grande pela moldura humana que era formada no terceiro anel. Então nós vinhamos, enfim, com um certo encanto para o estádio. Eu lembro que o Cheo virou-se para mim e disse: miúdo, respira fundo. E eu realmente respirei fundo e não é que me tenha tranquilizado, mas deu-me, enfim, como que um aliviar de muitas tensões, porque era um sonho tornado realidade. Nos anos 60 e 70, todos os reforços recrutados pelo Benfica ao emblema de Afonso Henriques atuavam do meio campo para a frente. Mas foi nos anos 80, com a aposta nos guarda-redes, que o filão vimaranense se tornou definitivamente marcante. Durante quase uma década, o último reduto da Águia foi defendido por Silvino e Neno, ora um, ora outro, por vezes dividindo as temporadas, atuando um no campeonato e outro na taça, sempre com a mesma segurança e espetacularidade. Durante alguns anos houve uma grande luta entre o Silvino e o Neno. Características diferentes, o Neno mais ágil e mais rápido, o Silvino mais sóbrio. Silvino and Neno, very good, both of them, and I mean both of them playing for the national team, and very good. O Neno era um belíssimo guarda-redes, era um guarda-redes fantástico, era um guarda-redes rápido, tinha uma elasticidade entre os postos, uma coisa impressionante. Eu sinceramente, fiquei muito feliz e muito satisfeito por ter trabalhado com ele, e depois da maneira como ele trabalhava entre nós dois, era sempre uma rivalidade boa, não é aquela rivalidade que às vezes as pessoas pensam que é uma rivalidade, não, é uma rivalidade muito boa, porque havia um respeito, ele respeitava-me a mim, eu respeitava a ele, e quando assim é, só quem tem a ganhar é a equipa que nos paga, mais nada, e foi nesse caso, o Benfica é que ganha só com isso. Ainda hoje andamos destes jogos desta seleção que nós temos, de jogadores com mais de 35 anos, um dos guardas sou eu e ele, e jogamos sempre um jogo, eu jogo metade, ele joga a outra metade. Naquele saudável duelo, Silvino saiu vencedor. Jogou 258 vezes contra 133 de Neno e ganhou 7 títulos contra 6. Construiu a imagem de um guardião seguro, com bom pé esquerdo e um requinte de jogar de verde para se camuflar com o relevado. Fez história ao cumprir toda a Taça dos Campeões Europeus 1987-88 com um só golo sofrido. Jogou 2 finais da Champions e despediu-se em grande com o título de campeão nacional 1993-94. O padeiro, ou mãozinhas, alcunhas dadas pelos companheiros por causa das grandes mãos com que protegia as redes da Águia, foi ainda um dos mais internacionais de sempre na baliza da seleção nacional. Depois do Benfica e já veterano, jogou no Salgueiros, no Porto, e regressou à equipa das Quinas. Quando deixou os relevados aos 41 anos, começou uma notável carreira como técnico, acompanhando José Mourinho nas suas grandes vitórias internacionais. Silvino, isso é ele e o Neno. Esse anda para com o Neno. Bom guarda-redes também, boa pessoa, ótima pessoa, apesar de depois terem verdade lá pelo corpo. Mas... Em relação ao Benfica, enquanto jogador, devo muito. Enquanto jogador, quanto homem, porque ali também se formam homens também, como deve calcular. E isso para mim foi um motivo de satisfação e de orgulho. Quanto a Neno, embora não tenha alcançado os números de Silvino, deixou marca igualmente forte no futebol nacional. O Mancha Negra foi um símbolo de fair play e simpatia que ainda arriscou uma aventura na música. Aos 33 anos, quando deixou a Luz, regressou a Guimarães para mais 4 temporadas de bom nível. Arrumadas as luvas e as chuteiras, assumiu um lugar na direção do clube, onde continuou a passear desportivismo e elegância. O Neno é um excelente relações públicas, é um tipo de, para além de jogador, é o tipo de pessoa que sabe estar em quase todos os lugares, ou que sabe estar em todos os lugares. É um homem que sabe subir um palco e cantar, quando difícil, não deve ser isso. Sabe estar numa baliza, soube estar muito bem numa baliza, soube representar sempre o Vitória com elegância, com saber estar. Eu penso que a frase que melhor define é essa que disse. É um elegante de futebol. E ele é uma pessoa
Bom, é uma coisa impressionante. Ele é uma pessoa muito feliz, é uma pessoa com o pé dele ninguém está triste, está tudo alegre. É uma pessoa muito alegre e depois com o seu sotaquezinho de jogo inglês, então ainda melhor ainda, então, não é? Ainda se passa ali o dia da melhor maneira. O Neno é aquilo que eu costumo dizer para os meus amigos, o Neno é um gentleman. O Neno é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa bem disposta. O Neno é daquelas pessoas que faz falta em qualquer equipa. Porque só a maneira de ser do Neno, ele contagia um grupo. E aquilo quando é para brincar, brinca-se. Quando é para levar as coisas a sério, com o Neno consegue-se levar. E assim, a prova que está é que o Neno vai para Guimarães, volta ao Benfica, volta a Guimarães, vem para o Benfica outra vez e vai acabar a carreira em Guimarães, onde hoje continua como treinador de guarda-redes. E assim, eu costumo dizer que o Neno já é mais de Guimarães do que é do Barreiro. A vida dele está passada em Guimarães. O Neno, como você disse, é um emblema aqui do Vitória de Guimarães, que deu muito ao Benfica e também já deu muito ao Vitória de Guimarães. Foi ainda durante o longo reinado de Neno e Silvino que chegou Ademir. Em Guimarães tinha cumprido 2 épocas de grande nível como principal armador de jogo para o temível Paulinho Cascavel. Juntos, conseguiram discutir o topo da tabela com Porto e Benfica, pelo que não espanta que os 3 grandes se tenham batido pelos seus concursos. Em 88, enquanto Cascavel rumou a Alvalade, as Águias ganharam Ademir aos Dragões. Mas o camisola 10 nunca repetiu em Lisboa os feitos do Minho. Tinha técnica e visão de jogo indiscutíveis e era opção regular para Tony. Mas no ano seguinte, já com Eriksson de regresso ao banco e com Valdo a abrir o livro mágico do seu futebol, Ademir foi desaparecendo até sair em 1990 para o Marítimo. Tanto o Ademir como o Paulinho Cascavel eram jogadores que no Guimarães eram jogadores decisivos. Penso que o Paulinho Cascavel que teve mais sucesso no Sporting individual do que o Ademir. Que jogar no Guimarães ou jogar no Benfica há uma diferença. O clube, a dimensão dos clubes são diferentes e a pressão é diferente. E há muitos jogadores que chegam ao Benfica e não conseguem jogar. Pela pressão do próprio jogo, a grandeza do próprio clube, porque quem entrava naquela porta principal é uma autêntica universidade e das melhores. Era a catedral, se chamam a catedral. E, portanto, a pressão era de tal forma que alguns jogadores nem sabiam andar. Toda a gente sabe quem é o Valdo, era um jogador de seleção do Brasil, não era um jogador quaisquer. Realmente era um jogador que, à partida, tinha tudo para tapar o Ademir, mas claro que nós, gente de Guimarães, gostávamos de ver o Ademir a jogar no Benfica, porque realmente era o jogador que nos tinha enchido o olho, como se costuma dizer. O Ademir era um médio de grande nível, defendia bem, atacava bem, era um jogador, era o organizador do Guimarães, com presença física também boa. O Ademir teve muita dificuldade em pôr-se no Benfica, foi um jogador que nunca foi o bem amado dos adeptos. E quando isso acontece, há jogadores que têm muita dificuldade em impor-se. Eu não digo que o Ademir seja mau jogador ou que seja aquele jogador que serve para equipas as ditas mais pequenas, que o Guimarães nessa altura não era uma equipa mais pequena, era uma equipa que jogava para a Europa. E o Ademir chegou ao Benfica e nunca se conseguiu impor. Eu lembro-me uma vez, em Guimarães, eu ser o marcador direto do Ademir, foi quase uma carga de trabalhos, porque de facto era um grande jogador e um jogador com uma qualidade que ainda hoje, digamos, é apetecível. E eu devo até dizer que nesse período o Guimarães, no fundo, foi, digamos, um grande, viveiro, digamos, das equipas do Benfica, não é? Rápido, sereno, de uma regularidade notável e com uma tranquilidade arrepiante na hora de rematar da marca do castigo máximo, William foi o nome seguinte da longa lista de atletas que trocaram o Municipal de Guimarães pelo Estádio da Luz. Evidenciou-se no Botafogo, entrou em Portugal pelo Nacional da Madeira, subiu à Cidade de Berço e atingiu o ponto mais alto da carreira nos 5 anos que vestiu de águia ao peito. Mereceu a confiança de grandes técnicos como Eriksson ou Tony. Ganhou com humildade um lugar numa defesa habituada a centrais de maiores pergaminhos como Moser, Ricardo
O Aldair venceu 2 campeonatos e uma taça e partiu em 95 para se aventurar nos campeonatos francês e espanhol. O William é um indivíduo com um caráter à parte. É um senhor. E só de facto esse caráter elevado permitiu ao William chegar a um clube da dimensão do Benfica. O William, muito técnico, para um central, não muito técnico, mas tinha a missão de substituir o Aldair, que nós carinhosamente chamamos de Dal, né? Que para nós brasileiros foi e para sempre serão os maiores centrais que o Brasil já teve. O William chegou com essa missão e dentro das suas características, né? Não é que ninguém substitui ninguém, mas também deu a sua palavra, né? Fez um bom trabalho enquanto passou pelo Benfica. O William que a gente conheceu no Nacional da Madeira, o William não enganava. E depois o William chega a Guimarães pela mão de um treinador que já tinha estado no Vitória, que também nós sabíamos o quanto ele sabe de futebol, que é o Paulo Autuário, não é? Que também esteve no Benfica, não é? O Paulo Autuário traz o William do Nacional para o Vitória de Guimarães e realmente o William impôs automaticamente no Vitória de Guimarães. É evidente que por aquilo que nós conhecíamos aqui de Guimarães, tínhamos esperança não, porque nós somos vitorianos, mas tínhamos praticamente a certeza que ele se imporia no Benfica. O William foi um jogador que, quando veio de Guimarães para substituir o Aldair, impôs-se sem problema algum no Benfica. Era um jogador muito calmo, muito tranquilo. O William em Guimarães era o dito livre. Era um jogador que jogava de cabecinha levantada, conseguia colmatar tudo cá atrás. Chegou ao Benfica, o Benfica já não jogando nesse sistema, o William impôs-se na mesma. E depois tinha essa façanha, que era a marcação das grandes penalidades, um homem completamente calmo, tranquilo, e quando chegava o momento da verdade, ele assumia. E o Benfica tinha vários marcadores de penaltis nessa altura, só que o William, pela sua calma, pela sua tranquilidade, chegava a hora da verdade e muito raramente falhou um penalti ao serviço do Benfica, que eu me lembro. O William é um jogador que marcava um penalti totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, porque ele marca o penalti e não olha para a bola, está a olhar para o guarda-redes, não é? O William era um jogador que até às vezes enervava porque ele estava sempre calmo. Sempre calmo. Não, parecia que a emoção do jogo lhe passava um bocado ao lado, mas ele estava sempre concentrado também, não perdia a concentração. O William era o rei do penalti, até que aquilo a certa altura deixou de funcionar. Mas ele era excepcional a marcar penaltis e durante vários anos era talvez o jogador mais fiável que eu já vi do Benfica a marcar um penalti. Quando o William ia marcar, eu sabia que era gol. E ele tinha uma calma, uma elegância a marcar penaltis notável. Meu primeiro ano no Benfica, com 21 anos, muito jovem para o Benfica, e acabo conquistando o campeonato e jogar todos os minutos de uma liga. Para mim foi algo fantástico. Na ressaca da épica conquista do campeonato 1993-94, a direção encarnada presidida por Manuel Damasio entende dispensar Tony e contratar Artur Jorge. O novo técnico procede a uma revolução no plantel, que conduz a inúmeras saídas, de entre as quais a de Silvino. Embora esse momento seja muitas vezes olhado pelos adeptos do Benfica como determinante para o jejum de títulos que se seguiria, a verdade é que representou também a entrada de alguns jogadores notáveis. Num lugar à parte mora Michel Proudhon, guardião consagrado que substituiu Silvino e remeteu Neno para o banco, mas entre os restantes reforços, a águia voltou a abastecer-se em Guimarães. O trinco Paulo Bento e o lateral esquerdo Dimas, ambos com 25 anos, ingressaram nos encarnados no auge da carreira e foram 2 dos portos seguros onde os adeptos se abrigaram durante aqueles anos difíceis. É das poucas coisas boas que o Artur Jorge faz, é ir buscar o Dimas e o Paulo Bento ao Guimarães. Dois belos jogadores, muito sólidos. O Dimas talvez tenha sido a surpresa maior, acaba por fazer uma carreira ótima. E se eu não digo um grande disparate, o Paulo Bento mostrou muito orgulhoso o seu cartão de sócio do Benfica na conferência de imprensa de apresentação, o que foi um gesto bonito. Mostrou uma emoção que nem sempre os profissionais de futebol têm nos dias que correm, não é? Onde a coisa se calhar é mais negócio. Dimas foi um jogador
que evoluiu muito. Eu lembro-me do Dimas jogar no Estrela da Amadora, ir para Guimarães, chega ao Benfica e assim, o Dimas era um jovem quando chegou ao Benfica e impôs-se sem problemas alguns. O Paulo Bento de que eu me lembro talvez dos trincos mais perfeitos que houve no futebol português. Dimas era como nós chamávamos relógio suíço, quer dizer, que andava sempre certinho. O Paulo Bento era o outro. Era um jogador que depois foi o que foi e chegou onde chegou. O Dimas também. Mas eram jogadores que, de facto, tinham um recorte diferente, eram jogadores que tinham um toque de bola diferente, eram jogadores que tinham uma escola diferente. Raçudo, incansável, um raro casamento de técnica, força, inteligência e correção. Paulo Bento tornou-se senhor da camisola 6, assumiu as despesas do meio-campo defensivo e foi um dos pilares de uma equipa à procura de si mesma. 2 anos, 68 jogos, 3 golos e uma Taça de Portugal depois, rumou à Liga Espanhola. Anos mais tarde, haveria de se afirmar como um dos maiores talentos da nova geração de treinadores portugueses e assumir a nobre responsabilidade de comandar a seleção nacional. Paulo Bento ficou no coração dos vitorianos. Sente-se isso quando se fala aqui em Guimarães, fala-se de Paulo Bento. Paulo Bento é um jogador, hoje não é um jogador, mas é um selecionador, mas é uma pessoa que é querida aqui na cidade e é querida pelos vitorianos também. E é um selecionador nacional e só por isso, e pela paixão que esta cidade tem pelo futebol, só por isso, só por esse cargo, é logo uma figura muito respeitada e muito querida. Era um jogador que não dava assim muito nas vistas, mas com uma raça, com um querer muito grande. Tanto é que o Paulo Bento acaba por sair do Benfica para o Oviedo, clube mais pequeno de Espanha, mas nessa altura, em Espanha, mesmo as equipas pequenas procuravam contratar jogadores que fizessem a diferença. E o Paulo Bento sai para o Oviedo, um clube hoje, se calhar joga na 3ª divisão espanhola, mas teve muitos anos na 1ª divisão. E o Paulo chegou à Espanha e impôs-se, sem problema algum, como se impôs quando chegou ao Benfica. Eu apanhei o Paulo Bento que era miúdo no Estrela da Amadora. As qualidades dele eram boas, tecnicamente era um jogador evoluído, era inteligente a jogar a bola, era inteligente, também era raçudo, trabalhava para o coletivo. E na altura ele era um jogador também muito humilde. Soube aprender e depois fez uma carreira também boa. Era um grande operário. Era um indivíduo que tinha um sentido coletivo muito grande também. Gostei de o ver no Benfica. Sentia-me confortável a ver o Paulo Bento a jogar. Acho que ninguém também, como nenhum benfiquista, tem nada a apontar ao Paulo Bento em termos de profissionalismo, de entrega ao clube. Não sei se mas parecia autenticamente um de nós em campo. Parecia um benfiquista em campo pela entrega que tinha. Aquilo que ele é hoje, aquele indivíduo bastante concentrado, bastante calmo, não é dado a grandes alegrias nem a grandes rasgos, assim era ele dentro do campo. Não podíamos esperar que o Paulo Bento desatasse ali a correr e tirasse 3 do caminho e rematasse, mas sabíamos que podíamos contar com ele na sua posição e nas suas funções. O Paulo Bento, devo dizer-lhe que foi dos jogadores que mais me marcou positivamente. Como pessoa, um homem, na verdadeira exceção, que via os problemas, que falava de uma forma desinibida sobre as coisas e falava com sensatez, com equilíbrio, não é? Sobretudo. E como jogador, um jogador excepcional. Na linha daqueles outros que referimos, que deu exemplos no campo, que tinha ideias muito próprias, mas muito orientadas dentro daquilo que eram os princípios do jogo que se pretendiam. Ele era como que já naquela altura um treinador dentro do campo. Se Paulo Bento gozava já da atenção dos maiores clubes nacionais quando estava em Guimarães, Dimas foi um verdadeiro achado. Na Luz, explodiu como lateral de grande talento, fôlego defensivo e ofensivo e uma influência na equipa que crescia de jogo para jogo. Logo no primeiro ano, foi o segundo elemento mais utilizado por Artur Jorge, só batido por Porrodome. No segundo, continuou no topo dos efetivos e no terceiro, seguia pelo mesmo caminho até rumar à Juventus no mercado de inverno. Em apenas 2 temporadas e 3 meses, fez 99 jogos e 5 golos. Ganhou a Taça de Portugal e um lugar na seleção. O convite para ingressar na velha senhora do futebol italiano falava por si. Dimas foi um diamante em bruto que o Benfica descobriu em Guimarães, dilapidou e catapultou para as estrelas. Nós ao longo da nossa vida, vamos tentando sempre ser melhores e ainda hoje tentamos ser. Mas o que me deu mais prazer na minha carreira do Benfica foi, com a minha chegada e havendo dúvida, foi conquistar o meu espaço. Não esquecendo que tinha um Veloso, que tanto jogava à direita como à esquerda, sabendo que tinha senhores que a qualquer momento
era natural que o Dimas pudesse ficar de fora. Mas ter conquistado o meu espaço ao ponto de ser Dimas e mais 10 é um momento do Benfica. É saber, não há problemas nenhuns, domingo sou eu, porque é marcante. O Dimas era um excelente jogador. Acredito que era, e mais até do que um excelente jogador, era um grande profissional. E foi talvez isso que o levou a atingir aquilo que conseguiu atingir. O Dimas sai para uma das melhores equipas na altura da Europa, que era a Juventus, né? O Dimas é campeão europeu pela Juventus. Se me disserem que o Dimas era o melhor lateral esquerdo da altura da Europa, provavelmente se calhar não era, mas o Dimas era um jogador com um querer muito grande, um jogador dotado de uma técnica muito forte, e é assim, o Dimas na Juventus fazia o corredor sozinho, não jogava com extremos à frente, e isso, porque o Dimas, a nível atacante, era um jogador muito forte. Era um jogador de passe curto, mas que sabia onde é que onde é que o colega lhe ia pôr a bola a seguir, e ele estava lá. Era um jogador que cruzava muito bem. E além da altura que tinha o Dimas, em termos de lance de bola parada, era um jogador que também finalizava. Em relação ao Dimas, era um jogador de qualidade, um lateral moderno, inteligente, com imagem, e naturalmente que não foi surpresa ele poder chegar à Juventus e no fundo fazer o tal transfer e fazer, digamos, uma boa carreira e chegar a um título europeu. Portanto, não foi surpresa e só de facto veio confirmar aquilo que era, digamos, a imagem que nós tínhamos dele quando era nosso colega aqui. A partir do final dos anos 90, o Benfica abandonou visivelmente o ritmo de aquisições na cidade de berço. O internacional angolano Marco Freitas passou pela Luz em 1999-2000, mas saiu sem deixar marca. O lateral esquerdo Quimberto foi contratado em 2001-2002, já depois de ter passado pelo Sporting, mas foi emprestado ao Varzim sem que tivesse chegado sequer a vestir a camisola da Águia. Destino bem diferente teve Fernando Meira, estrela vimaranense recrutada no ano 2000 para se tornar capitão dos Encarnados de Lisboa. Tinha a certeza que Fernando Meira ia dar certo como jogador, porque eu conhecia muito bem Fernando Meira. No entanto, posso lhe dizer, à parte, o Marco Freitas é um jogador de uma valia fantástica. E eu vou-lhe citar por um exemplo só. O Vitória de Guimarães faz um jogo para as competições europeias em que elimina uma equipa que se chamava Parma, na altura que era uma autêntica seleção. E o Marco Freitas tão simplesmente secou o Zola. Completamente, o Zola não tocou na bola. O Marco era um jogador muito raçudo, muito forte, metia o corpo... Onde ele metesse o corpo era muito difícil do jogador ganhar o lance. Infelizmente, não lhe correu bem no Benfica, embora tenha sido titular alguns jogos, mas o Marco Freitas, que eu conheci, tinha tudo para dar certo. O Fernando Meira chegou ao Benfica como trinco, como médio defensivo, vindo do Guimarães. Era uma das grandes promessas do futebol português naquela posição. O Meira deu muito lucro ao Benfica e eu tinha a certeza absoluta disso. É um grande jogador. Senão não passava pela Stuttgart, Turquia, o Dinamo, o Zenit. Portanto, são grandes clubes e ele continua agora no Saragossa. Portanto, lá está o Meira. Um ano e meio bastou para que Meira se tornasse o eleito do terceiro anel e do próprio balneário. Chegado à Luz com apenas 22 anos, revelou uma maturidade absolutamente invulgar no centro da manobra estratégica de uma equipa órfã das referências que dela tinham feito, ao longo de quase um século, o maior clube português. Remando contra a maré, Fernando Meira estabeleceu-se de pedra e cal, alinhou em todos os jogos da temporada 2000-2001 e seguia pelo mesmo caminho na época seguinte, já promovido a capitão quando saiu em dezembro para o Stuttgart. 4 milhões de euros falaram mais alto numa altura em que o clube ainda se debatia com grandes dificuldades de tesouraria. Meira confirmaria depois todo o seu valor, dando seguimento a uma sólida carreira na Alemanha, Turquia, Rússia e seleção nacional. Lembro do presidente me telefonar e me perguntar: prof, quanto é que você acha que eu devo vender o Fernando Meira ao Benfica? E eu disse-lhe um número muito, mas muito abaixo daquilo que ele foi vendido. E ele perguntou: mas esse é o valor que você acha que ele vale? Eu disse:
Eu acho que o Fernando Meira, se nós fizer ali o equivalente que hoje o equivalente a 1,5 milhão de euros, estamos a falar de 300 mil contos, na altura eu penso que ainda era em contos, que se transacionava, 300 mil contos, eu se estivesse ainda no Departamento de Futebol, já estava, penso, nas relações públicas, eu acho, é um número bonito. E quando eu tomei conhecimento que o Fernando Meira foi vendido ao Benfica por 900 mil contos, foi quanto o Fernando Meira foi vendido ao Benfica, foram 900 mil contos, eu pus as mãos na cabeça e posso lhe dizer uma coisa que se calhar vai achar estranho isto, se calhar nunca se debruçou sobre isto. Eu penso que só com a venda do Moutinho, penso que só agora esta venda do Moutinho do Sporting para o Porto, penso que só agora essa venda ultrapassou a transação do Fernando Meira no futebol português. Não estou a dizer do futebol português para fora. E era um jogador que foi muito bem recebido, foi um investimento voltado na altura, mas que deu retorno, que ele depois saiu salvo para o Stuttgart, e o Benfica teve esse retorno e chegou à seleção. Eu gostava muito do Meira, a central, a trinco, marcava golos. Não percebo muito bem o que é que terá acontecido. Quer dizer, ele de certeza que tem uma conta bancária muito assinalável, e ainda bem para ele e para a sua família, mas acho que é um jogador que podia ter dado mais, podia ter sido outra coisa. Acho que serviu lindamente o Benfica, lá está, mais uma vez, num período estranho do clube. Fernando, os clubes todos onde é que passou, acho que não estou em erro, o Fernando chegou a capitanear. O Fernando faz uma carreira em Stuttgart maravilhosa, maravilhosa. Joga na Turquia, joga no Zenit de São Petersburgo. É assim, não estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a falar de um jogador com carisma, com querer e acima de tudo, com uma personalidade muito forte. No ano em que Fernando Meira deixou o Benfica, tinha já chegado outro médio com as insígnias do Vitória Sport Clube no currículo. Este jogava mais adiantado no terreno e não vinha diretamente de Guimarães. Foi lá que se revelou em Portugal durante 3 temporadas de alto nível, mas depois rumou a outras paragens. Futebol Clube do Porto, Olympiacos, Valência. Consagrado como um dos grandes maestros do futebol europeu, Zlatko Zahovic já vestiu a camisola encarnada numa fase descendente da carreira. Contudo, a magia do seu pé esquerdo e a sua visão de jogo desempenharam um papel importante no lento processo de reconstrução do Benfica. Quando saiu, a meio da temporada 2004-2005, os encarnados seguiam já na esteira do tão sonhado reencontro com o título de campeão. Eu, se tivesse que escolher 4 ou 5 dos melhores jogadores que passaram por Vitória, o Zahovic estaria nesse. O Zahovic era de facto um excelente jogador, agora veio para o Benfica já em fase terminal, não é? Mas era um jogador de facto com excelentes atributos também. O Benfica vai contratar o Zahovic numa altura em que o Zahovic já está numa fase descendente de carreira, e já sabíamos perfeitamente que o Zahovic vinha só para, digamos, ser mais um para ajudar. Mas o Zahovic ainda faz um bom campeonato, ainda faz bons lances, já sabíamos que o Zahovic jogava no metro quadrado, era um jogador de técnica requintada, metia a bola onde queria, fazia o que queria com a bola, era um jogador que se defendia muito nesse sentido, portanto era um jogador que com a bola nos pés era fantástico. Rei morto, rei posto. Foi Giovanni Trapattoni, um dos mais reputados técnicos mundiais, quem percebeu a meio da época 2004-2005 que faltava magia ao Benfica, que tentava regressar às vitórias. Com Zahovic a perder fulgor, Trapp apostou num novo camisola 10 e foi buscá-lo precisamente a Guimarães, Nuno Assis. Eu indiquei o Nuno Assis ao Presidente e fui Presidente pelo Presidente. Acho que tem que se dar mérito a ele, porque ele é que trouxe é que fez tudo para trazer o Nuno Assis, porque havia pessoas que não queriam o Nuno Assis no Benfica, queriam um outro jogador. E, portanto, se calhar criei realmente um grande anticorpo em relação a essa pessoa, que não vale a pena falarmos dela. E penso que isto é uma aposta minha, porque foi eu que indiquei ao Trapattoni e disse ao Presidente para contratar o Nuno Assis, e ele contratou o Nuno Assis. O Nuno Assis teve grande importância essa temporada. O Nuno Assis estava muito bem em Guimarães. Eu creio que é o Porto que empata, não perde, mas empata lá um jogo em que o Nuno Assis acho que faz o golo, mas mais do que o golo, faz uma exibição soberba. Mas não apenas frente ao Futebol Clube do Porto, também com outros adversários. Enfim, era um Nuno Assis muito afirmativo, categórico na forma como operava na zona intermediária, e foi bem mais que um utilitário. É indiscutível a utilidade que veio a ter, mas creio que um pouco mais do que isso.
que é que eu quero dizer? Que conferiu mais classe, conferiu mais categoria à equipa. E, portanto, foi um bom reforço de inverno para uma primavera e um verão felizes e vermelhos. Fundamental para a segunda e decisiva metade do campeonato, Assis trouxe inteligência e irreverência ao meio-campo encarnado, bem a tempo de empurrar o Benfica para aquele que foi provavelmente o mais importante triunfo da sua história. A vitória na Liga 2004-2005, depois da Taça de Portugal levantada na época anterior, representou o definitivo virar de página para as Águias. Tinha chegado ao fim o mais longo jejum de sempre e o clube readquiria a estabilidade e a confiança para se lançar a um futuro à altura do passado. Nuno Assis ainda tomou parte desse futuro, embora com menor influência. Depois, regressou a casa, ao Guimarães, para mais algumas temporadas de bom nível. Sim, o Nuno Assis é um jogador que trata muito bem a bola, é aquele número 10 que faz jogar uma equipa inteira, é um jogador que não tem medo de assumir o jogo, é um jogador de toque fácil, e isso é bom para o futebol quando se tem jogadores como o Nuno Assis. Acho que quem joga numa equipa tem sempre noção onde é que ele vai colocar a bola. O Nuno Assis é um jogador que muito raramente erra passos e isso ajuda. O Nuno Assis está para o Guimarães como esteve o Rui Costa para o Benfica. Portanto, é um jogador a caminhar, é um jogador da casa, é um jogador da terra, é um jogador que sabia perfeitamente que saindo do Benfica ou indo para qualquer clube, sabia sempre que iria acabar no Guimarães. No grande negócio que é hoje o futebol, não deixa de ser curioso que ainda se alimentem relações preferenciais entre camisolas. Ainda que não exista evidentemente qualquer laço formal entre Vitória Sport Clube e Sport Lisboa e Benfica, é interessante que ao longo dos anos os vimaranenses tenham constituído tantas vezes um viveiro de talentos para os encarnados. Com uma adaptação aqui e outra ali, os jogadores que vieram do berço para a luz dariam para constituir um 11 bem apetecível, com o Neno ou Silvino na baliza, Meira, William e Dimas na defesa, Paulo Bento, Zalvites e Nuno Assis no miolo, Augusto Silva, Ibrahim, Rui Lopes e Pedras na frente. As largas diferenças de idade entre eles jamais o permitiriam, mas também é essa a beleza e a magia de recordar tantos anos de grande futebol.